Queridos, boa noite. Deixa eu só mudar aqui que não gosto que fique no... Pronto. Boa noite a todos. É um prazer, é uma delícia estar junto com vocês. Queria, como sempre, trazer uma palavra curta que depois a gente pudesse estar discutindo, pudesse estar falando. Hoje, depois de vários tempos, estou usando Bíblia em papel. Fiquei com vontade de folhear, fiquei com vontade de novamente ter o papel para a gente poder estar folheando um pouquinho. Abram em Eclesiastes 9. Eclesiastes, um livro de Salomão, encontrar escrito por Salomão. Queria ler com vocês o Eclesiastes 9, o versículo 11. Eu me deparei com esse versículo assim, e achei interessante o que está escrito aqui. Eu vou ler em umas duas traduções diferentes, porque eu vou confessar a vocês que eu mesmo demorei um tempo para assimilar esse versículo aqui. Primeira versão que eu vou ler para vocês é da King James. Na minha está escrito assim: voltei-me e vi debaixo do sol que a corrida não é para os velozes, e nem para os fortes a batalha, nem tampouco para os sábios o pão, e nem tampouco as riquezas para os homens de entendimento, e nem o favor para os homens de habilidade, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Vou ler numa outra versão aqui que eu peguei, que eu achei bem interessante também, que está dizendo assim, ó, Eclesiastes 11, também fui testemunha de outras injustiças que existem nesta vida. Quem corre mais depressa nem sempre ganha a corrida. O exército mais poderoso nem sempre ganha a batalha. O mais sábio nem sempre consegue deixar de ser pobre. O mais astuto nem sempre enriquece. E uma pessoa educada nem sempre recebe a recompensa que merece. Bons e maus momentos estão reservados a todos. Querido, quando eu li esse versículo, não sei quantos aqui já se depararam com esse versículo, já ficaram refletindo nesse versículo, mas quando eu parei um pouco nele, eu falei o seguinte: puxa vida, e é verdade, a gente acaba vendo muito isso. Nem sempre os mais preparados vencem algumas situações. Eu gosto muito de futebol e muitas vezes a gente vê isso no futebol. Não é porque você tem o melhor time, você tem os melhores jogadores que você já tem a vitória definida. Muitas vezes a gente vê, e eu gosto muito na Bíblia, quando você vê exércitos enormes que pareciam que eram imbatíveis se dirigindo contra Israel e eles perderam. Eles foram derrotados. E quando eu leio que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos, eu vejo a mão de Deus aqui controlando todas as coisas. Porque ele dá oportunidades ao pequeno de ser grande. Basta que a gente creia. Nós vimos isso com Davi, quando ele enfrenta Golias. Quer dizer, ele não olhou a circunstância, ele não ficou preocupado, e não, o cara é muito grande, o cara é muito invencível, ele não ficou preocupado com isso. E na outra versão que eu leio para vocês, eu também gostei, porque ele diz assim, quando ele fala, nem sempre quem corre mais depressa ganha a corrida. Nem sempre o exército mais poderoso ganha a batalha. O mais sábio nem sempre consegue deixar de ser pobre. E o mais astuto nem sempre enriquece. E uma pessoa educada nem sempre recebe a recompensa que merece. E aí ele complementa, nessa versão, bons e maus momentos estão reservados a todos. Isso vem um pouco de encontro até do que Jesus fala, que no mundo nós teríamos aflições. Então, nossa vida é feita de altos e baixos, e muitas vezes nós precisamos entender, e entender que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender
que o que acontece conosco tem a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos, em todo tempo, dar graças com relação a isso. Estarmos alegres com o que temos, estarmos alegres com o que recebemos e sabermos orar e clamar sobre aquilo que acontece conosco. Porque quando eu leio que nem sempre o mais veloz ganha e nem sempre os fortes ganham, eu paro para pensar e falo, puxa Deus, o Senhor já me ajudou em cada batalha que elas pareciam impossíveis de serem ganhas. O Senhor teve comigo em várias situações que eu pensei que eu não passaria por aquelas situações. O Senhor esteve comigo quando eu enfrentei o que pareciam ser gigantes e o Senhor estava do meu lado, porque senão eu jamais teria vencido. Então, quando eu me deparei com esse versículo de Eclesiastes 9:11, eu falei, puxa vida, e não é que é isso mesmo? Não é que muitas vezes, eu pelo menos já fiz isso, hein, queridos, não sei vocês, mas que muitas vezes você olha e fala assim, puta, aquele cara lá é um milionário, aquele cara nunca vai perder o que ele tem. Aquele cara lá, pô, aquele cara é impressionante. E de repente dá uma reviravolta e a pessoa perde tudo que ela tem. Porque nós vemos que bons e maus momentos, ou, como diz aqui, o tempo e a oportunidade estão para todos. Então nós temos que cada vez mais dar graças ao Senhor do que nós temos, como diz a Bíblia, e pedir a Ele que fique conosco, porque se nós não nos colocarmos na presença do Senhor e buscarmos a face dele, mais e mais o que está acontecendo é que a gente vai estar exposto ao que o autor de Eclesiastes disse, o que Salomão disse aqui como autor de Eclesiastes. Ele está dizendo que muitas vezes o tempo e o acaso tomam conta da situação. Lembre-se que quando ele escrevia isso, a Eclesiastes é a escrita de uma pessoa que teve toda a oportunidade de estar na presença de Deus e abriu mão disso. Então, ele, ao invés, e ele vai terminar Eclesiastes, ele dá essa série de questões que eu acho interessante, ele dá essa série de questões positivas e negativas, para no final de Eclesiastes ele dizer que a única coisa que importa é Deus. Então, nós temos que entender que se bons e maus momentos estão reservados a todos, como está na outra versão que eu li para vocês, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E quando a palavra diz que em todo tempo nós devemos glorificar, em todo tempo nós devemos louvar, significa que se nos maus momentos nós não louvamos, e só louvamos nos bons momentos, alguma coisa está errada. Nós não entendemos a essência dessa palavra. Nós não entendemos a essência do controle de Deus sobre as nossas vidas. Então eu queria era falar isso com vocês hoje, deixar de novo esse finalzinho que está na versão a última versão que eu li, que diz que bons e maus momentos estão reservados a todos, e nós precisamos entender que tanto num bom momento como num mau momento, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e é o Senhor que conduz a nossa vida. Amém, queridos? Falei que era curto, que o mais gostoso dessas reuniões é a gente conversar depois.